O fim dos tempos. O fim dos tempos será o tempo dos Atanásios, que hão de defender as tradições da Igreja e zelar pela casa de Deus, que combaterão pela honra e glória do Altíssimo, combaterão a apostasia, a fumaça de Satanás dentro da Igreja. Santo Atanásio, por defender a sã doutrina, foi condenado como perturbador da comunhão eclesial. Hoje, depois que a Igreja canonizou Santo Atanásio como ínclito defensor da fé e da tradição, fica fácil dizer que estavam certos aqueles poucos que ficaram ao lado do santo e foram expulsos das igrejas oficiais, sendo obrigados a se reunirem nos desertos debaixo de sol e chuva, mas conservando a fé intacta e respondendo aos hereges: vocês têm os templos, nós temos a fé. Disse Santo Atanásio: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Mesmo que os católicos fiéis à tradição estejam reduzidos a um punhado, são eles que são a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Declarou o Papa São Pio XII: preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de se alterar a fé em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma. Ouço à minha volta inovadores que desejam desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua história passada. Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas, cristãos procurarão em vão pela luz vermelha, sacrário, de onde Deus os espera. Como Maria Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: aonde eles o levaram? Esse tempo chegou. Hoje, nós vemos na maioria das igrejas o sacrário colocado na lateral ou nos cantos escuros. O monge e sacerdote Abba Pambo profetizou no ano de 340 sobre a Igreja no fim dos tempos. O clero cairá em anarquia e os monges serão dados à negligência. Os líderes da Igreja tomarão como inútil tudo que é relacionado à salvação, tanto para as suas próprias como as do rebanho. E eles vão desprezar qualquer preocupação com o sagrado. Eles serão preguiçosos nas orações e casuais em suas críticas. Em relação à vida e ensinamentos dos santos padres, eles não demonstrarão qualquer interesse em imitá-los e nem mesmo de ouvi-los. E os bispos se renderão aos poderes do mundo, dando resposta para diferentes questões. Eles não defenderão os direitos dos pobres, atormentarão as viúvas e molestarão as crianças. O escárnio se espalhará entre essas pessoas. Muitos já não acreditarão em Deus, mas odiarão uns aos outros e se devorarão como bestas. Irão roubar um dos outros, serão bêbados, caminharão como cegos. O discípulo perguntou: o que nós poderemos fazer neste caso? O ancião Pambo respondeu: meu filho, nestes tempos todo aquele que desejar salvar sua alma e ajudar a salvar a alma dos outros será chamado grande no reino dos céus. Disse Santo Ambrósio de Optina em 1846. Meus filhos, saibam que os últimos dias estão chegando,
E como disse o apóstolo, eles serão pobres em piedades. Heresias e cismas irão aparecer nas igrejas. E como disseram os santos padres, não haverá nos tronos dos mosteiros hierarcas que não sofrerão testes e tentações na vida espiritual. Portanto, heresias irão se espalhar e enganar a muitos. O inimigo da humanidade irá atuar com esperteza, e se fosse possível, ele levaria a heresia até mesmo os escolhidos. Ele não começará negando os dogmas da Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, mas começará a distorcer os ensinamentos dos santos padres, em outras palavras, o próprio ensinamento da Igreja. A astúcia do inimigo e seus caminhos será conhecida por poucos. Apenas aqueles que possuírem mais experiência na vida espiritual. Hereges irão dominar a igreja em todos os lugares, e irão nomear os seus servos, e a espiritualidade será negligenciada. Mas o Senhor não irá abandonar os seus servos. Na verdade, o dever do inimigo é perseguir e prender os verdadeiros pastores, pois, sem isso, o rebanho espiritual não poderá ser capturado pelos hereges. Como lobos em pele de cordeiro, eles serão reconhecidos por suas vanglórias, amor pela cobiça e poder. Todos eles serão traidores, causarão ódio e malícia em todos os lugares. O Senhor disse que eles podem ser facilmente reconhecidos pelos seus frutos. Se você viver para ver este tempo, alegre-se, pois nesta época, o fiel que não tiver nenhuma virtude receberá sua coroa apenas por permanecer na verdade, segundo a palavra do Senhor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tema ao Senhor, meu filho, e não perca essa coroa, assim como os que foram rejeitados por Cristo e foram para as profundezas da escuridão, do tormento eterno. Permaneça na verdade com bravura, e, se necessário, sofra as perseguições e outras tribulações com alegria, pois apenas assim o Senhor permanecerá com você. E os santos mártires e confessores irão alegremente observar a sua luta. Mas Deus é mais poderoso que o demônio, e seus servos nunca serão abandonados. Sempre haverá verdadeiros cristãos até o fim dos tempos, mas eles irão escolher lugares solitários e desertos. E então, lute, meu filho, permaneça firme na graça de Cristo Jesus. Com alegria, aumente sua confissão e aguente o sofrimento como um bom soldado de Cristo que disse: sejam fiéis até a morte, e eu os darei a coroa da vida. Disse Nossa Senhora em 1846, na aparição de La Salette, França, reconhecida pela Igreja. Tremei, terra, e vós que fazei profissão de servir a Jesus Cristo, e que intimamente vos adorais a vós mesmos, tremei, pois o Senhor vai entregar-vos em mãos de seus inimigos, porque os lugares santos serão corrompidos, e muitos conventos já não são casas de Deus, senão estábulos de Asmodeu e os seus. Asmodeu, demônio.